Bom, nesse e nos próximos vídeos nós vamos falar sobre herança, que é um dos principais recursos de orientação a objeto que nós temos aí. Bom, herança nada mais é do que criar uma classe a partir de outra classe já existente. Então nós estamos criando uma subclasse a partir de uma superclasse ou classe pai. Ou seja, herança permite criar uma classe aí que seja descrita a partir de outra já existente, aproveitando tudo que está naquela superclasse. Então, nesse caso aí, os atributos e os métodos da superclasse eles estarão disponíveis para serem executados na subclasse. Nós podemos enxergar uma subclasse como sendo um subtipo da superclasse. E essa relação entre as classes ela gera um relacionamento hierárquico aí. Nós temos uma hierarquia de classes no nosso programa. Então, como eu falei aí, herança é um conceito muito importante em orientação a objeto, porque ele é realmente um mecanismo muito poderoso aí que vai ter várias vantagens e possibilidades, como nós iremos ver nos próximos slides. Bom, dentre as principais vantagens de utilizar a herança é que você pode reutilizar código. Todo o código da superclasse ela vai ser aproveitado aí na subclasse. Bom, e esse compartilhamento de recursos leva aí a ferramentas melhores com menos bugs, porque vai ter menos código, e também ferramentas mais lucrativas, porque você não vai precisar ficar reescrevendo o mesmo código várias vezes, e nem mantendo isso depois. Bom, como você vai ter uma hierarquia de classes, a herança ela automaticamente organiza melhor o código-fonte do teu programa. E além disso, você pode criar uma subclasse, um subtipo, que vai ser muito parecido com a superclasse, né? Só que vai ter um comportamento aí levemente diferente, como nós iremos ver. Bom, o que é possível fazer aí com a herança? Bom, primeiro, os atributos e métodos da superclasse eles poderão ser utilizados diretamente na subclasse, como se elas estivessem lá realmente, porque os atributos e métodos serão herdados. Você pode colocar na subclasse atributos e métodos adicionais que não estarão presentes na superclasse. E além disso, você pode pegar um método da superclasse e reimplementar na subclasse. Isso é conhecido aí como sobreposição, como nós iremos ver nos próximos slides. Além disso, uma outra coisa muito interessante é que objetos das subclasses elas podem ser referenciadas como se fossem objetos das superclasses. Isso é conhecido como generalização e também nós iremos ver isso daqui a pouco. E além disso, o comportamento das subclasses elas podem ser ligeiramente diferenciadas e isso é conhecido aí como polimorfismo, como nós iremos ver também. Por fim, métodos muito genéricos eles nem precisam ser implementados, eles podem ser declarados nas superclasses e implementados nas subclasses. Isso é conhecido aí como método abstrato e nós iremos ver isso também. Bom, uma pergunta que você pode ter é quando utilizar herança. Bom, uma dica aí muito fácil de ser lembrado é que a herança ela gera uma relação de E1 entre a superclasse e a subclasse. Se isso não ocorrer, então isso não é um uso válido para a herança. Só para exemplificar aí, pense aí na frase uma camisa é uma roupa. Isso faz sentido? Uma camisa é realmente uma roupa? Bom, obviamente que nesse caso é. Então nós podemos dizer que a roupa ela é uma superclasse da camisa. Ou seja, a camisa é uma superclasse da classe genérica e roupa. E só um contra-exemplo aí, se eu falar a frase um chapéu é uma meia, obviamente isso não faz sentido. Então você não vai criar uma relação de herança entre o chapéu e a classe meia, por exemplo. Só para mostrar aí mais alguns exemplos de herança, olha essa hierarquia de classes aí. Nós temos a classe pessoa. A classe pessoa tem 3 subtipos. Essa pessoa pode ser estudante, professor ou funcionário. E dentro da classe estudante, nós temos mais 2 subtipos aí, 2 subclasses, que pode ser um estudante de graduação e um estudante de pós-graduação. Como você pode ver, estudante de graduação é um estudante e um estudante é uma pessoa. Então note aí como você pode usar essa dica aí para verificar se essa hierarquia de classes que você está criando realmente faz sentido.
Bom, outro exemplo aí de classe é a classe jogo. Como você deve conhecer, nós temos vários tipos de jogos, e nesse caso aí eu ilustrei só 3. Nós podemos ter jogo, RPG, jogo, estratégia e jogos de simulação. E no caso de simulação, por exemplo, nós temos outros subtipos, outras subclasses nesse caso aí, que é a classe aí avião, que vai representar um jogo de simulação de avião, a classe aí de simulação de carro e até mesmo de bode. Um outro exemplo, se a gente for criar uma classe para todos os carros, nós podemos criar aí uma classe para carro luxuoso e uma classe aí para carro comercial. Por fim, uma classe de conta. Uma conta pode ter a subclasse conta corrente, conta poupança e investimento aí, por exemplo. Então tá aí vários exemplos de classes e subclasses que você pode usar aí nos seus programas. Bom, aí nós temos um exemplo de hierarquia de classes que será utilizado aí nos próximos slides. Como você pode ver, nós temos a classe animal. Essa classe ela é herdada pelas classes mamífero, ave e réptil, ou seja, eles serão subclasses aí da classe animal. Mas se você olhar aí também, animal ela é uma subclasse da classe object. Bom, a classe object ela é a classe pai de todas as classes em Java. Mesmo que você não especifique nenhuma herança, direto ou indiretamente o Java vai fazer com que você herde essa classe object. Nós iremos falar mais sobre ela daqui a pouco. Indo aí para a classe animal, você pode perceber que ela tem o atributo peso. Bom, como a classe animal tem esse atributo, todas as subclasses da classe animal também terão esse atributo. Então você pode ver que a classe mamífero ela vai ter também peso e altura, aí, que são os atributos aí da classe animal. Já a classe ave, além de herdar peso e altura, ela define um atributo extra, que nesse caso aí é o largue asas, que vai ser a largura aí das asas da ave. E além disso, essa classe ela cria um novo método, que é o método voar. E por fim aí tem a classe réptil, que ela não cria nenhum atributo novo, mas tem esse método novo aí, nadar. Bom, nesse exemplo eu estou criando aí uma variável chamada pardal. Ele vai referenciar um objeto da classe ave, e eu já estou instanciando aí esse objeto usando o new. Eu estou setando o peso do pardal para ser 700 e a altura dele para ser 12. Eu posso fazer isso por quê? Porque pardal é um objeto da classe ave, e a ave herda a classe animal que tem aí esses atributos. Em seguida eu estou criando um objeto chamado boi. Boi vai ser um mamífero, e eu já estou instanciando aí esse objeto. Eu estou setando o peso dele para ser 30.000, e eu estou mandando aí o boi andar. Ele pode andar? Sim, porque se você observar, andar é um método da classe animal. Todos os animais podem andar. Entretanto, nessa última linha aí do exemplo, eu não posso mandar o boi voar, porque voar é um método que está na classe ave, e mamífero não herda a classe ave, ele herda a classe animal. Então só as aves aí podem voar nesse nosso exemplo. Bom, para especificar herança em Java, nós utilizamos a palavra reservada extends. Então nesse exemplo aí nós estamos criando a classe mamífero, e nós estamos usando aí a palavra extends para indicar que a classe mamífero ele herda a classe animal. E aí em seguida nós podemos declarar aí novos atributos para a classe mamífero, novos métodos, já considerando que todos os atributos e métodos da classe animal foram herdados. Bom, uma possibilidade que algumas linguagens orientadas a objetos permitem é herdar mais de uma classe. Isso é conhecido aí como herança múltipla. Só que no caso de Java, ele não aceita isso. Java não aceita herança múltipla. Algumas linguagens, como C++, Python, Perl, eles aceitam sim herança múltipla, mas outras como Java, JavaScript, PHP, C#. Bom, como você pode ver, herança múltipla é uma decisão de linguagem. Algumas linguagens aceitam, outras não. Mas o motivo para Java e outras linguagens não aceitarem herança múltipla é que eles dizem que na natureza quase não se encontra realmente herança múltipla. E quando nós encontramos, são exceções, como por exemplo os morcegos, que são mamíferos que voam.
e os ornitorrincos, que são mamíferos que põem ovos. E além disso, isso gera vários problemas, várias decisões de implementação que precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, se você tem uma classe A que tem um método aí faça algo, e a classe B que também tem um método chamado faça algo, e aí nós temos uma terceira classe C que herda A e B, o que vai acontecer se eu chamar o método faça algo? Ele vai chamar o método que veio da classe A ou o método que veio da classe B? Enfim, tem soluções para isso, tá? Mas como foi dito aí, herança múltipla muitas vezes eles geram mais problemas do que soluções realmente. Bom, voltando aí para a classe Object, que nós mencionamos aí em alguns slides, ela é a classe pai de todas as classes em Java. Tá? Então, direto ou indiretamente, toda classe herda aí essa classe Object. Né? E ela basicamente define o comportamento básico que todos os objetos em Java devem possuir. Tá? E ela vai ser a única classe em Java que não vai ter uma classe pai, ela não herda ninguém. Tá? Então, ela não possui aí uma superclasse. Ela faz parte do pacote java.lang, então você não precisa importar esse pacote porque ele é importado automaticamente. E ela contém alguns métodos úteis, né, como por exemplo o toString, que converte aí um objeto para string, o equals e o clone também. Bom, só para variar um pouquinho, eu vou passar aqui para o Eclipse e vou abrir o código-fonte aí da classe Object. Bom, então tá aí o código-fonte da classe Object. E ele contém alguns métodos, como eu falei lá no slide, e um deles é o método toString, que nós podemos ver aqui. É uma implementação bastante simples. Ele basicamente imprime o nome da classe, seguido de arroba, e seguido de uma representação de um código hash em hexadecimal dessa classe. Bom, só como exemplo rápido, eu posso vir aqui nesse projeto Hello World e pedir para criar uma nova classe. Vou chamar essa classe de teste, pedir para criar um main automaticamente. E se aqui dentro do main eu criar um novo objeto da classe teste, eu posso executar aquele método toString para ver o resultado dele. Então eu vou pedir aqui para imprimir t1.toString. Mas nesse caso nós nem precisamos fazer isso, porque como esse objeto vai ser convertido para string automaticamente, esse método toString vai ser executado. Então eu vou tirar ele e vou pedir para executar esse código. Então, como nós podemos ver aqui embaixo, olha a saída dele. Teste, que é o nome da classe, arroba, a representação em hexadecimal de um código hash aí para esse objeto. Como você pode ver, é exatamente o que sai aqui dessa linha, que é a implementação do método toString. O ideal desse toString é que ele seja sobreposto, nós iremos falar sobre isso daqui a pouco, mas basicamente o que eu posso fazer é dentro aqui da minha classe teste, eu posso criar esse método toString, e nesse caso aí eu vou retornar uma string. Pronto, eu estou reescrevendo esse método toString. Agora, se eu executar esse código, ele vai pedir para imprimir T1, que vai executar o método toString, mas em vez de executar o método da Object, ele vai executar o que está sendo sobreposto aqui nesse código. Então tá aí. Como você pode ver, eu sobrepus esse método toString lá da classe Object. Bom, um outro método interessante da classe Object é o método equals. Você deve ter ouvido falar do equals quando nós falamos lá da string, né, da classe string. Nós vimos lá na classe string que o equals é utilizado para comparar conteúdo. Mas se você olhar no código-fonte aí do equals da classe Object, ele não compara conteúdo. O que ele está comparando? Referência. Ele está comparando a referência do objeto atual, representado aqui pelo this, com o objeto que foi passado como parâmetro. E o que acontece é que a classe string, assim como eu fiz na classe teste, ele sobrepõe esse método equals para comparar conteúdo. Então, se eu pedir para abrir o código-fonte da classe string, esse aqui é o código-fonte da classe string, nós podemos procurar aqui na lista de métodos dele a implementação do método equals.
aqui está, equals. Vou clicar nele e aqui está a implementação do método equals que foi sobreposto da classe object na classe string. Então, como nós podemos ver aqui, a primeira coisa que o equals na classe string faz é comparar as referências, assim como foi feito na classe object. E se as referências forem as mesmas, obviamente o conteúdo é o mesmo, ele vai retornar verdadeiro. Se não for, ele vai chamar o equals, que nesse caso aqui é um método estático, da classe stringLat 1. Nós podemos ir lá dar uma olhada na implementação dele. Então, por fim, está aí a stringLat. Eu vou procurar aqui o método equals, aqui está. E aí, finalmente, nós podemos ver aí a implementação do equals para comparar strings. E como você pode ver aqui, na primeira linha, ele compara se o tamanho da primeira string é igual ao tamanho da segunda. Obviamente, se eles forem de tamanhos diferentes, elas são strings diferentes, então ele retorna false. Caso contrário, finalmente, ele vai comparar caractere a caractere as duas strings. Se qualquer caractere for diferente, ele retorna false. Se ele passar por todos os caracteres e não retornou false, ele retorna true, dizendo que as duas strings são iguais. Bom, voltando aqui para o slide, então nós vimos aí na prática aí esses métodos da classe Object. O método clone, que é o último método aí mostrado, como eu falei em alguns vídeos anteriores, ele é utilizado para duplicar um objeto, mas ele é raramente utilizado. Bom, para finalizar um pouco essa parte de herança, nós vamos falar sobre os construtores e como eles são executados aí nas subclasses. Bom, o que acontece em Java é que um construtor da subclasse ele é obrigado a chamar o construtor da superclasse. Ou seja, antes de inicializar um objeto na subclasse, ele vai primeiro inicializar os atributos da superclasse. Basicamente é isso que acontece. E essa chamada para o construtor da superclasse tem que estar na primeira linha do construtor da tua subclasse. Isso é feito através da chamada ao super, que nesse caso aí representa o construtor da superclasse. Um detalhe em Java é que quando você não faz isso, ou seja, quando você não chama o construtor da superclasse, Java automaticamente inclui essa chamada na primeira linha do teu construtor. Ou seja, você não é realmente obrigado a fazer isso, porque o Java automatiza esse passo e faz essa chamada ao super aí automaticamente. Mas é importante saber que ele faz isso. Bom, como um exemplo, considere aí a classe animal. Se você olhar o construtor da classe animal, ele não tem a chamada para o super, ele não tem a chamada para o construtor da superclasse, que nesse caso aí seria a classe object. E como não foi especificado, Java vai automaticamente colocar essa linha aí que está na caixinha azul, super, como sendo a primeira linha do construtor. Então você pode enxergar esse super aí como sendo a primeira linha do construtor. Inclusive, se você compilar esse código e depois descompilar, é possível ver que essa linha foi realmente incluída aí no construtor. Em seguida, eu estou criando uma subclasse da classe animal. Essa classe se chama mamífero. E note como na primeira linha do construtor da classe mamífero, eu fiz sim uma chamada ao construtor da superclasse, que nesse caso é o construtor da classe mamífero. Por fim, eu estou criando uma outra classe, que é a classe ave, que também herda a classe animal. Só que nesse caso, a classe ave ela tem um atributo extra, que é o largue asas. E se você olhar o construtor dessa classe, ele tem 3 parâmetros, peso, altura e largue asas. E o que eu estou fazendo no construtor, na primeira linha eu estou chamando super, passando peso e altura para a superclasse na classe animal. Esses atributos serem inicializados. E na última linha do construtor, eu estou inicializando os atributos da subclasse atual, que nesse caso aí é o atributo largue asas. Então note que primeiro os atributos das superclasses foram inicializados e por último os atributos da subclasse atual foram inicializados. Bom, só para ver se você entendeu bem esse assunto, considere aí esse exemplo bem simples aí do slide. Nesse slide eu estou criando a classe A. Classe A tem um atributo I
E no construtor da classe A, eu seto esse i para ser 1. E se você olhar aí para o lado direito, nós temos a classe B. A classe B ele herda a classe A. E no construtor da classe B, eu estou incrementando o atributo i. E o mesmo acontece aí na classe C, só que a classe C ele herda a classe B, que por si herda a classe A. Então nós temos essa hierarquia de classes mostrada aí na figura em azul, em que C herda B e B herda A. Então, se eu criar objetos para essas classes, como você pode ver aqui no main, eu estou criando a variável A, que vai ser um objeto da classe A, B da classe B e C da classe C. E em seguida eu estou pedindo para imprimir o atributo i desses três objetos, A, B e C. Qual vai ser a saída desse código? Bom, vamos rastrear o que acontece quando eu instancio aqui o objeto da classe A. Ele vai chamar o construtor, ele vai inicializar o i para 1. Então, quando eu for imprimir o a.i, a saída aqui, obviamente, vai ser 1. Agora, o interessante é o que acontece quando eu instancio B, que é da classe B. O que vai acontecer? Ele vai chamar o construtor da classe B. Como eu falei no slide anterior, como nós não incluímos aqui um super, uma chamada ao construtor da superclasse, Java automaticamente vai fazer isso. Então você pode enxergar que aqui nessa linha tem uma chamada ao construtor da classe Py. Ou seja, o super vai ser chamado, o i vai ser inicializado para 1, e em seguida eu estou incrementando esse valor de i. Então, qual vai ser a saída aqui no b.i? Vai ser 1 mais 1, que nesse caso aí é 2. E por fim, você já pode deduzir o que vai acontecer no caso da variável C, que é um objeto da classe C. Ele vai chamar esse construtor, a primeira linha desse construtor é o super, que vai chamar esse construtor da classe B, a primeira linha do construtor da classe B é o super, que vai chamar o construtor da classe A vai inicializar o atributo i para 1, em seguida ele vai continuar executando o construtor da classe B, que vai incrementar esse i para 2, por fim, ele vai continuar executando o construtor da classe C, que vai incrementar novamente esse i, setando aí o valor dele para 3. Então está aí a saída aí desse código. Bom, nesse segundo exemplo, eu modifiquei o construtor da classe B para setar o i para 8. Qual vai ser a saída desse código? Bom, obviamente, a saída do a.i vai continuar sendo 1, porque esse construtor não mudou. Mas quando eu for instanciar b, ele vai executar, aqui no construtor da classe b, ele vai executar o construtor da classe A, vai setar o i para 1, mas logo em seguida, seguindo aqui o construtor de b, eu vou setar esse i para 8. Então o valor que era 1 vai ser sobrescrito pelo valor 8. Então esse b.i aqui vai ser 8. Por fim, o que vai acontecer aqui no caso do objeto da classe C? Bom, ele vai chamar o super para a classe B, que vai chamar o super da classe A, que vai setar o i para 1, vai voltar aqui para o construtor da classe B, setando o i para 8, e por fim ele vai voltar aqui para o construtor de C, que vai incrementar o valor de i, que era 8, portanto, o c.i aqui vai ser 9. Bom, nesse outro exemplo, eu voltei aqui o b para ci++, e estou mudando o construtor da classe C para ele primeiro incrementar i e depois fazer a chamada ao super. O que vai acontecer nesse caso? Bom, se você prestou atenção em um dos slides anteriores, nós falamos que esse super ele precisa ser a primeira linha. Então, nesse caso, vai dar um erro de compilação. Ou seja, a classe C ela não vai ser compilada, dando esse erro aí, dizendo que a chamada ao construtor da superclasse precisa ser aí a primeira linha. Bom, nesse exemplo nós basicamente invertemos aqui as duas linhas, nós colocamos a chamada ao super como sendo a primeira linha, e o que vai acontecer aqui é basicamente o que aconteceu lá no primeiro exemplo, porque esse super ele foi colocado automaticamente pelo Java, então ele estava aí o tempo todo. Então a saída aí vai ser 1, 2 e 3.
como está sendo mostrado aí. Bom, agora nesse exemplo eu voltei o construtor de C para ser só I++, mas o que eu fiz aqui no construtor da classe A, eu removi esse construtor. Ou seja, o código dele não existe mais aí. O que vai acontecer nesse caso? Bom, você pode imaginar que como não tem construtor, primeiro o atributo I não vai ser inicializado. Mas nós já falamos em alguns vídeos anteriores que os atributos de tipos primitivos na linguagem Java são automaticamente inicializados para 0. Então, isso não vai ser um problema. Uma outra coisa que você pode imaginar é que como na primeira linha aqui da classe B vai ter a chamada ao construtor da superclasse, que nesse caso é o super, você pode imaginar que quando ele for chamar o super, vai dar um erro de método não encontrado. Por quê? Porque A não tem um construtor. Mas o que acontece na linguagem Java é que quando você não cria um construtor para uma classe, Java cria automaticamente um construtor para você sem nenhum parâmetro. Então você pode imaginar aqui que existe sim um construtor, só que esse construtor não faz nada. Sabendo disso, qual vai ser a saída aqui desse programa? Bom, vamos começar pelo A.I. Bom, como eu disse, atributos de tipos primitivos são automaticamente inicializados para 0. Então a saída desse A.I aqui vai ser o valor 0. E no caso do objeto da classe B? Bom, quando eu instanciar esse objeto, ele vai executar esse construtor aqui da classe B. Como você está vendo aí muito claramente, a primeira linha desse construtor é chamada ao super. Então ele vai chamar o construtor da classe A, que como você está vendo muito claramente aqui, ele existe e é um construtor sem parâmetros, mas que não tem nada implementado dentro dele. Ou seja, ele não faz nada. Então esse I ele foi automaticamente inicializado para 0. Então ele vai terminar de executar esse construtor aqui da classe A, vai continuar executando o construtor da classe B, que vai incrementar o valor de I. Como ele era 0, ele vai passar a ser agora 1. Por fim, quando nós instanciarmos um objeto da classe C, ele vai chamar esse construtor da classe C, que tem a chamada ao super, que é o construtor da classe B, que tem a chamada ao super, que é o construtor da classe A, que está bem aqui. Ele não vai fazer nada, então ele vai retornar aqui para a classe B, que vai incrementar o valor de I, que era 0, e agora vai passar a ser 1. Então ele vai terminar e vai continuar executando aqui o construtor da classe C, que vai incrementar o valor de I, que era 1, e vai passar a ser 2. Então está aí a saída desse código. Bom, nesse sexto exemplo, eu voltei aqui o construtor da classe A, então agora ele existe, só que tem um detalhe, em vez de inicializar o I para 1, eu estou inicializando o I para uma variável que é um parâmetro do construtor. Então agora esse construtor ele tem um parâmetro que é o parâmetro A. Eu vou setar o I para ser esse valor que foi passado aqui como parâmetro. E a classe B e a classe C continuam como originalmente. Então, quando eu executar esse main aqui, eu vou criar um novo objeto da classe A passando 5 como parâmetro. Então ele vai executar esse construtor e ele vai inicializar o I para ser esse valor 5. Então a saída desse A.I aqui, obviamente, vai ser o valor 5. Agora, o que vai acontecer quando eu instanciar um objeto da classe B? Bom, ele vai chamar o construtor da classe B, que está aqui, e o que vai ter na primeira linha aqui desse construtor? Vai ter a chamada ao construtor super, abre e fecha parênteses, ou seja, não tem parâmetros. Se você olhar aqui na classe A, esse construtor ele não existe. O que nós temos é um construtor que aceita um inteiro como parâmetro. Não existe um construtor sem parâmetros. Mas você pode falar, bom, o Java vai criar automaticamente, como aconteceu no exemplo anterior. Só que nesse caso, Java não vai fazer isso. Por quê? Porque você já criou um construtor para essa classe. O Java ele só cria um construtor para você quando você não cria nenhum construtor. Como nesse caso da classe A nós criamos esse construtor que tem um inteiro como parâmetro, o Java não vai mais criar aquele construtor sem parâmetros que ele fez no slide anterior.
Então a saída desse código vai ser um erro. E se você olhar o erro que acontece, nesse erro ele diz que ele não encontrou a chamada ao método super sem parâmetros, que estaria aqui nessa primeira linha do construtor da classe B. O único método que ele encontrou no super é com o argumento inteiro, que nesse caso aqui é esse construtor da classe A. Então nesse caso aí deu erro porque na classe B ele está chamando o super sem parâmetros, só que na classe A esse construtor não existe. Como que nós poderemos resolver isso? Uma forma de resolver isso é na primeira linha do construtor da classe B nós chamarmos o construtor usando super, só que passando aí um parâmetro inteiro. Nesse caso ele vai chamar um super que tem um inteiro como parâmetro e como você pode ver aqui ele existe. Então esse código ele vai sim compilar. Vamos ver o que vai acontecer aí. Quando eu instanciar o A passando 5, ele vai inicializar o I para 5, então esse A.I vai ser o valor 5. No caso do objeto da classe B, ele vai chamar esse construtor aqui, a primeira linha do construtor é a linha que nós colocamos chamando super, passando o inteiro 6 como parâmetro, então ele vai chamar esse construtor aqui, passando o 6 como parâmetro, e vai inicializar o I para 6. Então ele vai continuar aqui, depois que ele terminar o super, ele vai incrementar o valor de I, fazendo esse valor de B.I ser 7. Finalmente, no caso do C, quando ele for instanciar o objeto da classe C, ele vai chamar esse construtor da classe C. A primeira linha do construtor da classe C é o super sem parâmetros. A superclasse de C tem esse construtor sem parâmetros? Tem. Está aqui, ó. Esse construtor ele não tem parâmetros. E a primeira linha desse construtor ele chama o super passando um inteiro, que é o 6. Então ele vai chamar esse construtor, vai inicializar o I para 6, vai voltar para o construtor de B, vai incrementar esse 6 para ele ser 7, e vai voltar aqui para o construtor de C, que vai incrementar novamente esse atributo, fazendo ele agora ser 8. Bom, só para finalizar essa série de exemplos, nesse caso aqui, olha o que eu fiz. Eu fiz A herdar C. Só que B herda A e C herda B, gerando aí um ciclo de herança. O que você acha que vai acontecer nesse caso? Bom, obviamente isso não faz muito sentido, e o compilador Java ele percebe isso e indica aí que houve um ciclo na hierarquia de classes, impedindo aí a compilação da classe A. Bom, isso é o que nós tínhamos para falar sobre essa introdução à herança em Java. Nos próximos vídeos nós vamos continuar falando sobre herança, só que falando de outros recursos que a herança tem, como por exemplo sobreposição, generalização e polimorfismo.